está começando mais um papo sobre educação e o assunto de hoje é sobre gestão universitária. E para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio da TV FAG o professor e diretor-geral da Faculdade Assis Guigas, Sérgio De Angelis. Professor Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Sérgio, eu sei que o senhor defendeu seu mestrado em Educação pela PUC do Paraná em 94. De lá para cá, como é que foi sua trajetória profissional? Olha, tive assim uma experiência muito interessante no magistério, né? Trabalhei também na gestão, desde de coordenação de curso até na assessoria de pró-reitorias, tanto acadêmica quanto a pró-reitoria administrativa. Tive oportunidade de participar da expansão da universidade para o interior do estado, né? Foram criados naquela ocasião 4 campos novos, eu participei da implantação dos 4 e o dia a dia da gestão vai te envolvendo cada vez mais e neste contexto você às vezes até se afasta um pouco da pesquisa, se afasta um pouco da sala de aula, mas o importante é que a gente esteja dentro desse ambiente universitário que é um ambiente instigante, é um ambiente provocativo, que te obriga a ler, a buscar informações, discutir e se manter atualizado. E no que se define gestão universitária hoje? Olha, a gestão universitária, ela é, digamos assim, uma gestão bastante complexa porque ela tem algumas dimensões bem diferentes, né? Você tem que considerar que uma instituição de ensino superior, ela é uma empresa e ela tem todas as necessidades, problemas e vantagens que tem uma empresa, como ela é uma empresa especializada num tipo de atividade, que é o ensino superior, que é regulamentada pelo próprio Estado, né? O Estado, na verdade, é quem delega à instituição de ensino essa tarefa de educar, né? De trabalhar com a educação, sobretudo com a educação superior. E exatamente por ser ele quem delega, é ele também quem fiscaliza e quem regulamenta. Nós temos que nos manter permanentemente ajustados às novas normas, diretrizes, que mudam constantemente. Recentemente nós enfrentamos aí essas mudanças em relação ao curso de medicina e isso é perfeitamente normal, né, dentro de um processo em que nós sabemos que a educação, a produção do conhecimento são coisas extremamente rápidas e desafiadoras também, né? Nós temos que estar prontos para dar respostas e não só resposta pura e simples, mas respostas eficientes, né? E eu vi também o outro lado, né? Interagir. Exato. Até difícil isso? É muito complicado porque quando você fala num ambiente universitário, né? Em primeiro lugar, a universidade é o espaço que concentra o maior número de especialistas por metro quadrado. Né? Nós temos pessoas tituladas, que são destaques em suas áreas do conhecimento, é um público extremamente crítico, participativo, né? Então, eles estão habituados à polêmica, ao debate, isso é muito bom, né? Porque mantém a vida universitária sempre viva. Por outro lado, você também tem o acadêmico também se torna cada vez mais crítico, sobretudo as novas gerações, nós notamos isso com muita clareza, né? São pessoas mais afinadas com as novas tecnologias, são pessoas que se comunicam com muita rapidez e sabem o que querem, né? Então, tudo isso colocado dentro do mesmo espaço obriga o gestor a repensar as metodologias, a repensar os conteúdos programáticos das disciplinas, dos cursos, os projetos pedagógicos, a própria instituição. Tudo isso tem que ser permanentemente repensado, modificado, né? E isso, para o gestor, é ao mesmo tempo algo motivador, né? Mas é algo que o obriga ao diálogo, né? Nós temos que estar o tempo inteiro em contato com o corpo docente, com os acadêmicos e, sobretudo, com a sociedade, com a comunidade, né? Porque todos eles demandam para nós novos problemas, novos desafios que precisam ser respondidos. E como é que é o seu dia a dia? Olha, é aquela vida assim bastante corrida, por um lado, mas que, sobretudo, ela tem que ser pensada e planejada, né? Nós temos que distinguir duas coisas, né? As demandas diárias, que normalmente são urgentes, mas distinguir
daquilo que é importante, né? Nem sempre o que é urgente é importante e dificilmente as coisas importantes são urgentes, né? As coisas urgentes normalmente são aquelas que nós temos que responder rapidamente porque existem pessoas dependendo, né? Daquilo, né? De uma decisão sua, dependendo de um despacho, de uma assinatura, é aquilo que faz parte do dia a dia, né? Mas as coisas importantes são aquelas que garantem o desenvolvimento sólido da instituição, que apontam a direção, aquelas que vão nos dizer o que nós seremos daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 50. Nós temos, como gestores, que pensar a instituição e projetá-la também no tempo, né? Por quê? Porque as coisas mudam. E algumas das decisões que tomamos hoje poderão comprometer o futuro da instituição daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos, se nós não soubermos fazer a leitura dos fatos, se não soubermos ouvir as pessoas que nos demandam, né, todos esses problemas e estes desafios que eu falei anteriormente. E um gestor, sendo ele de instituição pública ou privada, ele deve seguir uma política. Como é que é isso na prática? A instituição de ensino é um fenômeno bastante interessante, ela tem uma personalidade. Então, se você pega uma instituição pública, ela tem uma personalidade diferente de uma instituição particular. Sim. Né? Nas instituições particulares, o mantenedor, ele tem uma história, né? Ele tem uma filosofia de vida, uma filosofia de trabalho e tudo isso é impresso naquilo que a gente chama de identidade institucional, né? E isso é muito interessante porque as instituições não se repetem. Por mais semelhanças que elas possam ter entre si, cada qual tem a sua identidade. E o que nós vemos é o seguinte, essa diversidade, né, que brota das diferenças entre todas elas é o que torna o ensino superior rico. Nós não podemos pensar nesse aspecto em padronização. Ao contrário, temos que respeitar a identidade das instituições, a sua vocação, para que elas, ao ocuparem o seu devido lugar dentro da sociedade, elas também façam a sua contribuição para o crescimento do país e da humanidade como um todo. A gente vai falar já já sobre projeto político pedagógico, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.